Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara aqui pelo canal 16 da NET e também a todos os que nos acompanham no nosso canal do YouTube pelo TV Câmara Passo Fundo. Eu sou o André Vieira e estarei com vocês aqui no programa Câmara Entrevista durante esse ano de 2022, trazendo assuntos de interesse da comunidade e apresentando um apanhado do trabalho de todos os parlamentares da nossa Câmara Municipal. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o vereador Gleison Túlio Consalter. Seja bem-vindo, vereador. Muito boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. É uma satisfação novamente poder estar aqui juntamente com vocês e a nossa comunidade de Passo Fundo que nos assistem diariamente através da TV Câmara para acompanhar o nosso trabalho, o que cada parlamentar vem desempenhando aqui no Parlamento Municipal. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Vereador Gleison, para iniciar nossa conversa, conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua trajetória de vida, da escola onde estudou até chegar na política. Pois bem, André, na verdade o vereador Gleison, ele é morador do bairro São Cristóvão, né? Há mais de 35 anos praticamente me criei no bairro São Cristóvão, aonde passei o meu primeiro ano de estudo, primeiro grau, né, na Escola Estadual Jerônimo Coelho, uma enorme satisfação de poder, né, estudar, né, e ter formado muitas amizades naquela instituição e posteriormente o segundo grau, né, a gente foi estudar no Instituto Educacional, né, Ceci Leite Costa, que também deixamos vários amigos, excelentes profissionais também da área da educação. Então, uma satisfação muito grande, que esse foi sempre o meu reduto, podemos dizer assim, né? Não só de moradia, mas também de amizade, de vínculos pessoais, vínculos, né, particulares, vínculos empresariais também, podemos dizer assim. Então, praticamente toda a minha história de vida se resume, né, no contexto do bairro São Cristóvão. Então, vereador, e quando que te despertou o interesse pela área da educação? Tua formação profissional, conta um pouquinho para nós. Pois bem, André, na verdade, com relação à questão da área da educação, isso já foi desde a época do próprio, né, quando eu estudava na Escola Jerônimo Coelho, aonde eu já tinha uma mente de poder me formar, né, primeiramente cursar, obviamente, uma faculdade de educação física, porque eu sempre gostei de estar envolvido com essa parte do esporte e poder trabalhar com as crianças naquela oportunidade era o meu objetivo de vida, o meu sonho, podemos dizer assim. E posteriormente, né, com todo o esforço dos meus pais, eu também tive uma contribuição, onde eu pude, de fato, ingressar na Faculdade de Educação Física pela UPF aqui da nossa cidade. E no ano de 2005 eu acabei me formando, né? E justamente no início de 2005, não deu o que, uns 2 a 3 meses posteriores à minha formação, eu já estava trabalhando, né, vinculado às escolas de educação infantil, que foi aí que iniciou a minha trajetória como educador, aonde tenho o meu respeito, a minha admiração também a todos os professores da Faculdade de Educação Física que me deram esse embasamento, onde eu possa exercer até nos dias de hoje o trabalho como professor de Educação Física, mas mais direcionado para as crianças de 2 a 5 anos de idade. Então me conta, vereador, sobre a questão da educação física. Em que momento que te despertou o interesse pela área da educação física, o encantamento pelo movimento, pelas estruturas, né, pela sistemática toda do movimento dentro dos esportes e na vida em geral da comunidade? Pois bem, eu, como falei agora há pouco anteriormente, eu sempre tive, né, sempre me chamou a atenção a área da educação física desde o meu primeiro grau lá na Escola Jerônimo Coelho. E posteriormente eu só fui, né, ganhando cada vez mais força e mais ânimo, né, para de fato eu ter uma formação, porque o meu propósito de vida realmente era ser professor de educação física. Então, posteriormente eu coloquei isso na minha cabeça, então fui estudando, fui me aprimorando, até que em 2005, né, eu tive essa oportunidade de iniciar um trabalho em conjunto com outro colega meu da área da educação física, nós, né, estudávamos juntos, nós iniciamos um projeto, né, de psicomotricidade nas escolas particulares, aonde nós levávamos a ideia, a iniciativa desse projeto para as escolas, para as diretoras das escolas de educação infantil, né, dando todo esse suporte, né, para as crianças de 1 ano e meio na época até 5 anos de idade. E posteriormente nós tivemos um feedback legal por parte das diretoras e iniciamos esse projeto em conjunto, em parceria, né, eu e esse meu colega.
Mas, posteriormente, ele acabou seguindo uma outra área dentro da educação física, né? Ele foi trabalhar em academias aqui da nossa cidade e eu, de fato, né, fiquei com esse trabalho em si individual, né? Que estou até hoje. Então, de 2005 até 2022, tivemos esse ato, essa questão da pandemia, que, né, obviamente, nos complicou também, enfim, por uma série de questões, mas, de fato, sim, sempre tive esse movimento, essa objeção, assim, de querer trabalhar com a educação física e com as crianças, e, de fato, a partir de 2015, de 2005 em diante, eu comecei, né, na prática, ser o professor Gleison. Então, vereador, vamos aproveitar que tu abriu essa história para nós aqui e vamos te perguntar a importância do movimento nessa primeira infância da criança, a consciência do seu corpo. Conta para nós um pouquinho o impacto que causa esse ensino do movimento nessa fase tão importante da formação da criança. Olha, sem dúvida nenhuma, André e os telespectadores que nos assistem nesse momento, tem uma série de fatores que a gente poderia detalhar com maior preciosidade aqui, mas é o que eu digo. É a melhor infância, é a melhor fase e justamente entra essa questão da educação física, ao fortalecimento dos músculos, o fortalecimento dos ossos, enfim, a importância desses profissionais na vida das crianças, principalmente na fase maternal, do 1 aninho até os 5 anos de idade. E outra também, essa é uma excelente idade também para as crianças, independente dos meninos ou meninas, começarem a ter um gosto, começarem a se identificar com o esporte. Não precisa, obviamente, ser um futebol, mas pode ser um atletismo, onde eles vão começar a correr, vão começar a saltar, enfim, um voleibol, handball, enfim, é uma série de fatores que acaba englobando num único propósito. Então, não é apenas um profissional de educação física que está falando aqui, pode perguntar para um médico, para um fisioterapeuta, que eles vão ser unânimes nessa questão, o quanto é importante o início da formação, e eu não digo que futuramente alguns poderão até se tornar atletas de alto nível, alto rendimento, mas não é esse o propósito, é o propósito além de qualidade de vida. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê uma série de crianças obesas e nós sabemos que tem todo um contexto para elas estarem obesas, né, nos dias de hoje, não somente a qualidade de vida, a questão da alimentação, mas importante destacar que com certeza ela não teve, ou ela não gosta, ou ela não teve esse encaminhamento, esse esforço, podemos dizer assim, de iniciar uma atividade física no período da infância, e essa é uma melhor idade para você colocar de fato ou destacar a importância de uma atividade física, quaisquer que seja, numa criança de 1 ano e meio até 5 anos. Perfeito, vereador. Então, vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui para falar sobre a questão dos movimentos comunitários. A tua visão sobre esses movimentos comunitários, o trabalho voluntário dentro dos movimentos comunitários e a importância que eles têm no auxílio ao tratamento das demandas aqui na Câmara de Vereadores. Olha, porque é um importante tema e eu acho de fundamental importância a gente trazer aqui para a comunidade também estar mais ciente. Eu acho que precisamos cada vez mais, não apenas como parlamentares, mas como cidadãos, se envolver mais, cada vez mais nesses movimentos comunitários, destacando que, na sua totalidade, é um trabalho, a própria palavra diz, voluntário. Então, não há uma remuneração para essas pessoas que muitas vezes deixam de estar com essa família, com seus amigos, para de fato prestar, né, um atendimento específico para o bairro onde eles residem. Então, a gente acompanha não só no nosso bairro, na São Cristóvão, como todos os bairros da cidade, a gente está sempre circulando e vendo que em alguns bairros falta, né, uma estrutura, falta um presidente de bairro, por exemplo, para puxar à frente, porque é ele que muitas vezes vai estar fazendo aquela ponte entre o bairro e o legislativo e o executivo. Então, nos dias de hoje, a gente vê, e isso eu cito aqui, o quanto teve uma certa importância para a gente colocarmos a mão no nosso coração nessa questão, no que diz respeito quando tivemos essa questão do enfrentamento à pandemia. Quanta gente precisando de ajuda, precisando de auxílio, e é isso não somente nos momentos mais difíceis, mas é essa a função principal dos presidentes de bairros, dos envolvimentos, das entidades que procuram sempre vir a melhorar o seu bairro. E a gente sabe que eles são os pilares, então sai do bairro e vem até nós. Se não fosse essas pessoas, o envolvimento delas, pode ter certeza que aquele bairro independente, seja o A, o B ou o C,
não teria um resultado positivo através das suas demandas ou então através das suas construções, das suas melhorias para aquela localidade. Vereador, o senhor sempre teve essas pretensões políticas de ser vereador, prefeito, vice-prefeito, governador, ou isso foi um caminho natural da tua carreira? Na verdade, eu posso dizer e afirmo até hoje que foi, de fato, surgiu de uma brincadeira, né? Porque, como todos são sabedores, além dessa formação como professor de educação física, o vereador Gleison tem o personagem Uhu, que é muito conhecido na nossa cidade, um trabalho artístico que eu venho desempenhando desde 2005 também. E a partir desse trabalho com o personagem Uhu, que as pessoas começaram a me questionar e me abordar nas ruas ou qualquer lugar que eu estava naquele momento, no sentido de colocar o meu nome à disposição para concorrer. Num primeiro momento, eu acabava discordando ou até mesmo dizendo que não era o meu momento, que eu não tinha essa pretensão. Mas confesso para você, André, os pedidos foram inúmeros, foram aumentando diariamente com o propósito dessa movimentação popular, vamos dizer assim, né? E eu comecei a amadurecer a ideia até que, né, em 2012, que foi a primeira eleição nossa, onde nós concorremos, eu coloquei o meu nome à disposição para concorrer, mas não que eu tinha esse propósito, eu não tenho também nenhum familiar, né, oriundo ou que esteja vinculado à política ou que já foi vinculado à política de forma alguma, foi acontecendo aos poucos e de uma forma bem natural e espontânea, por parte das pessoas, amigos que estavam próximos de mim, que naquela oportunidade, né, me convenceram que eu poderia de fato estar aqui, ser um dos representantes da nossa cidade e também contribuir, né, no nosso dia a dia, ajudando a nossa comunidade. Até porque, vereador, o teu personagem ele tem esse propósito de chamar a atenção, mas existe um contexto de um projeto social embutido dentro dessa realidade, né? Então conta para nós sobre essa questão social do personagem Uhu dentro da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, é uma boa visão, uma boa colocação da tua parte, André, porque as pessoas podem até muitas vezes misturar a partir do momento que eu entrei aqui na Câmara de Vereadores. O Palhaço Uhu, muito antes de estar aqui, eu já estava desempenhando esse trabalho na nossa cidade de Passo Fundo por diversos pontos da nossa cidade. Só que a partir do momento que o Palhaço Uhu, ele acabou sendo um parlamentar também da nossa cidade, as pessoas começaram muitas vezes a confundir a situação da brincadeira com a parte séria que nós temos que levar e encarar a partir do momento que é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande você ser um dos 21 vereadores de uma cidade como a nossa, referência em diversos pontos. Então eu tive que separar essa questão do Palhaço Uhu a partir do momento que eu entrei aqui. Porque é claro que a partir do momento, primeiro mandato, primeiro ano que eu entrei aqui, essa questão do lado social, as pessoas começaram a descobrir coisas a mais vinculadas ao meu nome. Ou seja, a gente sempre tem um propósito de levar uma atividade diferenciada no Dia das Crianças, por exemplo, no Natal, final de ano, para diversos pontos da nossa cidade. E isso, consequentemente, com o passar do tempo, diversas outras pessoas, até muitos presidentes de bairros envolvidos com os bairros da nossa cidade, eles têm já esse carinho e essa certeza desse nosso compromisso que nós temos principalmente nos bairros da cidade. Então eles vêm já com convite, nos chamam, né, e a gente, né, humildemente vai até lá. Isso é uma questão social. Não que eu não fazia antes, mas, de fato, a partir do momento que a gente ingressou aqui na Câmara, além dessas responsabilidades, além desse trabalho social, o Palhaço Uhu também tem as suas cobranças. Então, as pessoas, querendo ou não, aonde me encontram com o personagem, obviamente vão falar de política, obviamente vão fazer o seu comentário, ou positivo ou negativo, faz parte do processo político, mas isso sim, querendo ou não, tem essa visibilidade dos dois lados. Aqui dentro é o vereador Gleison, não deixa de ser o personagem, o Palhaço Uhu, porém eu tenho esse compromisso e aqui a gente trabalha nas questões sérias do dia a dia. E quando eu estou com o Palhaço Uhu, eu sou a mesma pessoa, extrovertido, procuro levar sempre uma mensagem, né, de alegria, de otimismo para as pessoas, mas que naquele momento as pessoas também podem me cobrar e fazer qualquer pedido aqui para a Câmara de Vereadores. Então, vereador Gleison, conta para nós um pouquinho de como é que é casar essas três atividades, porque são atividades que demandam tempo, né, e dedicação também, a de parlamentar, a de professor e também de incorporar esse teu personagem. Como é que é a tua agenda da semana, assim, para poder contemplar todas essas demandas?
Pois bem, são três atividades que a gente, querendo ou não, a gente tem que encaixar na nossa agenda, né? E aqui eu não quero tirar o mérito de nenhuma delas, mas a partir do momento que eu ingressei aqui, eu coloquei como propósito do vereador Gleison dar uma atenção específica e maior aqui na Câmara de Vereadores, porque a partir do momento nós tivemos esse feedback, nós tivemos, né, essa maioria, uma porção, né, podemos dizer assim, da nossa população que nos credenciou a estarmos aqui hoje sendo um dos representantes. Então, eu costumo separar muito bem, já deixo bem claro que não me prejudica em nada, e também tem aquelas pessoas que muitas vezes podem questionar, que muitas vezes me encontram em alguns lugares específicos, nas ruas ou nos bairros, enfim, e que me cobram o fato de não estar aqui. Isso não quer dizer que eu não estou desempenhando meus trabalhos aqui no Legislativo, de forma alguma. Por mais que eu esteja aqui, tem situações que, obviamente, eu estou fiscalizando uma questão do executivo em algum bairro ou no centro, indo atrás das demandas. Então, é essa a função principal do vereador, não é simplesmente, de fato, colocar proposições no papel através de projetos de lei. Não, é muito mais do que isso e muitas pessoas ainda não compreendem ou não querem compreender essa situação e acabam, muitas vezes, falando algo indevido. Então, eu costumo muito bem separar essas três atividades, melhor dizendo, da melhor forma possível. Tanto é que nenhuma acaba atrapalhando a outra. De tão, né, que o vereador Gleison acaba se organizando semanalmente para não dar esse choque de horários. Eu sei dos meus compromissos aqui na Câmara, quando eu sei também das minhas atividades como personagem e também sei dos meus compromissos como professor. Então, eu já estava sabendo isso quando eu entrei aqui. Então, de fato, não me atrapalha em nada. Eu só, claro, deixo bem claro novamente para as pessoas compreender que muitas vezes eu posso não estar aqui dentro, porém não quer dizer que eu não estou fazendo nada como vereador da cidade. Obrigado, vereador. Então, o nosso Câmara Entrevista faz um intervalo e já retornamos. Não saia daí. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E o Câmara Entrevista de hoje conversa com o vereador Gleison Consalter. Vereador, na sala de aula, a experiência direta com a comunidade te trouxe uma visão mais próxima dessas demandas, dessas necessidades que as famílias têm nos bairros da nossa cidade? Sem dúvida, eu posso perceber, e aqui de fato não quero dizer que eu esteja, né, o meu foco, a minha ideia de trabalho sempre foi com as crianças, né, como eu falei no bloco anterior. Porém, já trabalhei com os jovens também e a gente tem essa ligação muito aberta com a juventude e com a comunidade também, principalmente em instituições, né, educacionais, né? Então, o que a gente percebe é que, de fato, tendo essa visão como professor, que você vê o dia a dia, você acompanha o dia a dia não só dos alunos, mas também do contexto da comunidade escolar, isso nos facilita e muito para ver de fato o que cada aluno, o que cada aluna estão passando diariamente, não num contexto só também familiar, onde muitos desses alunos nos acabam, né, abrindo vários assuntos que é mais vinculado a uma questão familiar e privativa, e tu acaba sendo um conselheiro, podemos dizer assim, e no fato das demandas chegarem também, aonde a gente percebe que muitas vezes a realidade dos bairros é muito sombria, a gente muitas vezes acaba deixando de lado os bairros e se preocupando só com a nossa região central. Não é assim, a gente tem que abrir esse leque e pensar mais principalmente nos nossos bairros da nossa cidade, que ali desencadeia vários problemas, principalmente de cunho social, que você sendo professor ou não, mas estando aqui numa Câmara Municipal, tu tem o dever e a obrigação de acompanhar de perto e fazer de tudo através das secretarias municipais, através do executivo principalmente, também é uma parceria, como eu sempre venho dizendo aqui, vereador, legislativo e executivo precisam ter essa parceria para de fato encarar a realidade de perto, principalmente das comunidades, e desencadear projetos sociais
que melhorem a vida dessas pessoas. Sobre a experiência adquirida nesses anos de Câmara Municipal, quais foram as principais mudanças que tu notou assim desde a tua primeira legislatura até esse ano de 2022? Olha, podemos dizer assim, citando algumas mudanças com relação, é claro, à metodologia de pensamento. Aqui eu cito uma questão mais partidária, obviamente, desde 2012 no primeiro mandato, 2013 nós iniciamos, até agora 2022, passaram-se, né, inúmeros outros vereadores com outras ideias, muitas vezes não que vá de encontro com o vereador Gleison, mas que também nós aprendemos e muito com essas pessoas e que hoje, né, estão desempenhando outros trabalhos e não são mais vereadores, como de fato posso falar de atualmente agora, com esses novos colegas também, que sempre tem um aprendizado para a gente, porque à medida que o tempo vai passando, a gente não pode ficar com aquela visão antiga, aquele pensamento antigo. Tanto é que as situações do dia a dia vão se modernizando, hoje em dia a tecnologia está cada dia mais avançando e as pessoas também não podem ficar, né, impregnadas, pararem no tempo. Então eu posso citar aqui uma, né, dessas melhorias, foram essas. Eu acho que com os novos pensamentos, novas ideias, não só novos projetos, mas novas atitudes também, para que de fato a gente possa construirmos juntos, né, uma cidade de Passo Fundo melhor, atrativa, onde as pessoas possam vir de fora também se instalarem aqui e poder dizer que Passo Fundo é uma cidade acolhedora e uma cidade com projetos sociais e que a gente possa assim ter um ciclo de vida aqui também. E eu acho que o pensamento também das pessoas, né, começaram a mudar também. Eu acho que eu posso dizer aqui, as pessoas estão com aquele também olhar mais crítico. Eu acho que hoje em dia, como eu falei agora há pouco, essas questões de mídias sociais, celulares, YouTube, Facebook, enfim, as pessoas estão podendo acompanhar mais de perto o seu vereador, né? Porque de fato muitas pessoas trabalham no seu dia a dia, né? Não tem como vir até aqui pessoalmente para poder acompanhar. Mas isso não quer dizer que elas não estão sabendo de nada, estão alienadas sobre os assuntos da Câmara ou também sobre os assuntos do seu vereador na qual ela votou. Então, essa observação eu também faço, tanto num lado positivo quanto num lado negativo também, que ao mesmo tempo elas estão acompanhando mais de perto, mas também estão muito mais críticas, e muitas vezes essas críticas é muito pelo que se vê nas redes sociais do que no dia a dia. Então eu faço esse contraponto aqui, as redes sociais ajudam, mas tem essa questão, né, que muitas vezes, né, o que está numa mídia não é a realidade do dia a dia e fico muitas vezes apontando o dedo. Então isso que eu venho observando, mas é um desparelhamento, né? Eu acho que tem muito mais algo positivo para citar aqui, principalmente no que diz respeito a essas questões que eu falei dos novos colegas, novos projetos, novas ideias, né, para uma melhor cidade de Passo Fundo, e esse acompanhamento da nossa comunidade de perto mesmo, onde ela pode apontar, onde ela pode sugerir e onde ela pode também cobrar, né, do Parlamento Municipal. Então, na tua visão, vereador, esses parlamentares que chegaram com diversas visões de vários segmentos da sociedade colaboram para a melhoria, para um melhor debate dos projetos que chegam até a Câmara? Sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente e afirmo novamente, eu acho que eles estão agregando. É claro que eu não vou entrar no mérito partidário, cada um tem a sua ideologia, aqui também é uma casa legislativa, é uma casa dos debates, mas quando se trata a nível municipal, eu digo sim, que os que chegaram agora nessa nova legislatura de 2021 a 2024 têm agregado e muito com ideias pertinentes, com projetos também de cunho social, projetos que visam também melhorar cada vez mais a vida da nossa população. E o debate político a gente deixa para o plenário, que a gente acaba, né, discutindo muitas questões, né, a favor ou contrário, mas isso faz parte da discussão, mas eu viso sim que esses novos colegas estão agregando e muito no Parlamento Municipal. Vereador, agora vamos falar um pouquinho sobre a forma de atuação do teu gabinete. Qual é o foco de trabalho do gabinete do Gleison Consalter nesse ano de 2022? Pois bem, André, é uma importante pergunta também que a gente já esclarece para a nossa comunidade aqui da TV Câmara, que nos prestigiam, né, diariamente. A princípio, 2022, para o vereador Gleison e toda a sua equipe de trabalho, será marcado novamente por uma pauta que a gente vem trabalhando desde o primeiro mandato, né, em 2013, né, que na verdade posso citar duas pautas e não apenas uma. A primeira é com relação à nossa educação municipal,
onde a gente sempre vem visando melhorias, sempre em tratativas com a Secretaria Municipal da Educação. E dentro da educação, eu já posso englobar uma outra pauta importante e necessária, né? Cada ano mais vem se destacando de uma maneira negativa, mas a gente não pode deixar de citar a violência contra a mulher. Então, o que a gente fez? A gente acabou trabalhando essa pauta da violência contra a mulher nas escolas de educação, né, aqui municipal da nossa cidade. E isso já é um projeto de lei da nossa autoria que foi sancionado pelo ex-prefeito Luciano Azevedo, e a gente quer agora, de fato, onde a gente possa ter novamente esse acompanhamento de perto nas escolas, com os alunos, que, repito, a gente não estava divulgando ou não estávamos comentando sobre esse nosso projeto, então sobre as nossas atividades, em função também da pandemia. A gente não tinha esse acesso e não adianta a gente simplesmente estar postando vídeo nas redes sociais falando do assunto. Não, a nossa ideia não é apenas essa. A nossa ideia também é levar até as escolas, onde a gente já está trabalhando com as escolas de educação infantil, que essa foi uma iniciativa também, me chamou muita atenção, André, onde uma professora, né, da rede pública aqui da nossa cidade também me questionou porque esse projeto nosso estava visando apenas o ensino fundamental. E ela nos questionou. As crianças de hoje em dia, vereador, elas estão espertas, elas sabem do que você irá falar. Então, claro que você poderá mudar a linguagem que você quer passar sobre esse tema da violência contra a mulher, você vai mudar a linguagem com crianças de 2 anos, 5 anos, por exemplo. Então, nós já estamos começando a trabalhar como gabinete para levar também essa pauta importante para as crianças da educação infantil municipal. Então, eu quero dar seguimento, são esses 2 temas que a gente quer poder dar continuidade agora em 2022, né, melhorando cada vez mais a abrangência do assunto, onde nossas crianças e os nossos jovens precisam saber que, infelizmente, a nossa cidade de Passo Fundo continua sendo com alto índice, né, de violência contra as mulheres. Então, essa expansão do teu projeto visa atender uma gama maior de estudantes, podendo levar também um acompanhamento desse ensino deles nesse tema. Sem dúvida nenhuma. Nós iniciamos com uma proposta, mas a gente viu, né, e percebemos que fomos muito bem recebidos. A ideia foi muito bem aceita também pelas, né, instituições municipais, que tanto é que surgiu essa ideia. Essa ideia, nós estávamos conversando com uma professora da educação infantil e elas nos sugeriu, nós trouxemos para o nosso gabinete, analisamos, por que não? Ou através de um formato de uma revista infantil, né? Mais conhecidamente, popularmente, como antigamente eram os gibis, né? Para a gente poder, né, destacar esse nosso trabalho e dar continuidade. Nós tivemos esse intervalo, essa pausa forçada, infelizmente, pela pandemia, porque nós já estávamos fazendo isso com os jovens. Agora, então, a partir desse ano, né, daqui para frente, a nossa ideia é levar essa pauta para os alunos da educação infantil. Vereador Gleison, sobre a produção parlamentar aqui na Câmara de Vereadores, fala um pouquinho para nós sobre o volume das indicações, pedidos de providência e as outras demandas geradas dentro do seu gabinete, buscando resolver problemas da nossa comunidade. Pois bem, André, com relação a esta pergunta, essa pauta em especial, o vereador Gleison, pode ser diferente de alguns colegas, ele não leva muito essa questão dos pedidos de providências, pedidos de indicações, como aquela guerra onde a quantidade é melhor do que a qualidade. Nós já percebemos aqui, nessa legislatura e nas antigas também, onde uma série de vereadores já propuseram inúmeros pedidos de indicações, inúmeros projetos de lei, né? Então eu não quero muito me detalhar nessa questão da quantidade. O que eu posso dizer é, nós temos que trabalhar com a qualidade. Então, se o vereador Gleison pode até ser e parecer estranho, soar de uma maneira não produtiva para a comunidade, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma, aonde que a gente possa ter menos pedidos de providência, mas que esses menos, no objetivo final, seja atendido pelo Poder Executivo Municipal, porque é isso que a comunidade nos cobra. Então, eu, como um representante do bairro São Cristóvão, por exemplo, venho aqui e faço 20 pedidos, desses 20 pedidos sejam atendidos 2, né? É uma certa desproporção nessa questão. Então, assim, projetos de lei da mesma forma.
projetos de lei. O vereador Gleison, com toda a sua equipe de trabalho, analise muito bem aonde vai aplicar, para que área, para que público irá ser o alvo, será que eu vou ajudar aquela comunidade ou prejudicar outra? Então, várias análises que a gente costuma fazer e que, de fato, por exemplo, teve esse projeto que eu citei anteriormente da violência contra mulheres, e foi um trabalho de um longo prazo, não foi uma aceitação de um breve momento, de um instante, foi trabalhado para isso, a Secretaria Municipal esteve presente também. Então, com relação a essa questão, a minha linha de raciocínio é essa: eu posso ter 20, 30 até o final desse ano aqui no Legislativo Municipal, mas que pelo menos uma certa quantidade, um percentual elevado seja atendido. E por mais que, num atual contexto, politicamente falando, eu sou da oposição, num cenário atual, eu posso dizer que a gente está trabalhando em conjunto, tanto o vereador Gleison quanto os secretários municipais, principalmente, para que a gente possa deixar de lado um pouco essa questão base do governo e oposição, porque nessa questão, toda nessa briga, quem é prejudicado é a nossa comunidade. Infelizmente é assim. Somos sabedores que faz parte de todo um processo político. Sempre vai existir quem é vereador da base e quem é vereador da oposição. Mas, principalmente, quem é da oposição tem que ter um certo envolvimento maior, vai ter um desgaste maior, porque vai ter que sentar sempre com a parte do executivo, até com alguns colegas da base do governo, para que as demandas sejam fluídas, sejam atendidas no dia a dia. Então, eu não me preocupo tanto nessa questão da quantidade, e sim eu priorizo muito a qualidade do serviço entregue, e a nossa comunidade agradece. E a efetividade do resultado que vocês buscam com menos com resultado também resulta em qualificação do trabalho, tanto teu quanto da tua equipe, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem se esforçado diariamente nisso, a gente conversa bastante sobre isso também, aonde muitas vezes nós mesmos ficamos naquela angústia, preocupados, aonde de repente a gente não está rendendo o suficiente aqui ou num outro segmento, mas daí a gente coloca tudo num papel, a gente senta, se organiza e de fato a gente vai ver esse resultado final. E esse resultado final muitas vezes não é satisfatório para a gente acaba não atingindo o nosso objetivo. Mas isso não quer dizer que não é por competência nossa e nem por parte do executivo, porque eu tenho que olhar um cenário geral nesse contexto. Não é apenas eu, ou o vereador Gleison. Tem outros 20 colegas vereadores que vão fazer pedidos, vão fazer as suas proposições também. Agora, de fato, a gente está seguidamente cobrando, seguidamente também marcando reuniões para que, de fato, e além de marcar as reuniões, levando a comunidade até o Executivo Municipal. Eu acho que isso é de fundamental importância, não adianta a gente fazer o pedido e depois cair no esquecimento e deixar numa gaveta. Não, a gente faz o pedido e leva a pessoa, ou o representante do bairro, ou aquela pessoa que precisa mesmo dessa demanda atendida, até um secretário municipal, né, competente com aquele pedido da nossa comunidade, para que de fato também ele tenha esse encontro da comunidade com o próprio executivo, onde a gente pode dialogar num respeito, sem brigar, sem ofender ou sem apontar o dedo um para o outro, e que no mais diálogo possível a gente possa resolver esse problema desse cidadão que está passando naquele momento. Perfeito. Vereador, sobre a sua participação na Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, as demandas analisadas por essa comissão, elas exigem muitos estudos, dá muito trabalho para a deliberação dessas matérias? Sem dúvida nenhuma, André. Eu te falo que, posteriormente, a CCJ, que é a comissão que julga os projetos de uma maneira mais jurídica, posteriormente a essa comissão vem a nossa que cuida das finanças do município. Então, qualquer projeto de qualquer colega vereador ou até mesmo do Executivo Municipal vai passar pela nossa comissão. E aí eu falo por mim e pelos demais integrantes da nossa comissão que nós estamos sim sendo bem rigorosos nessa questão, ou seja, qualquer projeto que visa uma certa deliberação de recursos por parte do Executivo. E quando eu falo em recursos, não são recursos pequenos, recursos de médio a grande valores, a gente é bem criterioso, então a gente não tem deixado passar. Isso porque
é competência nossa, da nossa comissão sim, mas nós não queremos que futuramente, independente do prefeito atualmente ser o Pedro Almeida, ou qualquer outro prefeito que poderia ser no atual momento, possa ser indagado futuramente numa prestação de contas através, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que estar bem cientes disso, né, e a nossa comissão está bem criteriosa, sim, mas é uma das mais importantes comissões aqui da Câmara Municipal. Isso aí. Sobre os desafios de criar políticas para atender toda a sociedade. É difícil encontrar um equilíbrio entre, entre aquilo que a população pede para o vereador e o que o governo realmente pode oferecer a eles? Sem dúvida. A gente, né, nós já estamos aqui no 3º mandato e a gente sofre diariamente com essa questão, né? Até porque muitas vezes eu acho que informação não falta nos dias de hoje, né? Posso estar muito enganado, mas assim, dificilmente hoje uma pessoa não tem acesso à rede social, não tem acesso à internet, mas assim, muitas vezes são feitos pedidos que não cabe ao vereador resolver, e sim ao prefeito municipal. Então, assim, a gente sofre diariamente nessa questão onde as pessoas colocam o vereador como se fosse muitas vezes o prefeito da cidade. E isso no dia a dia não condiz, não é a nossa realidade. Nós somos os interlocutores, nós recebemos uma demanda porque, querendo ou não, o prefeito tem as suas demandas e nós, como vereadores, nós estamos nas vilas, nos bairros, no centro, num supermercado, numa farmácia, ou seja, as pessoas vão nos ver e, obviamente, vão fazer os seus pedidos, desde os mais simples aos mais complexos. Só que tem essa dificuldade, né, que eu percebo muito seguidamente, eu falo isso por mim, que tem pedidos que a gente tem que, né, separar o joio do trigo, por exemplo, onde essa é a função do vereador e essa é a função do prefeito. Agora nós podemos juntar, tentar entrar num acordo para que a gente possa vir a desenvolver e a responder e, de fato, concretizar esse pedido da comunidade. Mas a maioria deles, ou na sua totalidade, vai depender do prefeito e dos seus secretários municipais. Nós somos a ponte entre legislativo e executivo. Isso, infelizmente, vai acontecer muito, né, daqui para frente, e isso é uma questão, posso dizer assim, cultural, até porque não, mas aos poucos as pessoas, ao mesmo tempo que estão melhorando essa questão da cobrança, de acompanhar o trabalho do vereador, as pessoas também têm que saber ao certo até que ponto é competência do vereador e até que ponto é competência do prefeito municipal. Perfeito. Vereador, essa legislatura é histórica porque ela traz 4 vereadoras eleitas para dentro da nossa Câmara de Vereadores. Como é que o senhor vê essa relação de trabalho com esse olhar mais sensível das mulheres, mais refinado sobre algumas demandas e como isso consegue colaborar e construir um trabalho muito mais completo nesse grupo de 21 vereadores da Câmara hoje? Pois olha, está sendo maravilhoso, André e telespectadores, ter essas 4 mulheres, né, como vereadoras e as 4 serem minhas colegas aqui do Parlamento Municipal. Cada uma com o seu perfil, cada um com a sua metodologia de trabalho e, acima de tudo, cada uma com a sua ideologia política. Então, para mim, né, que já estou aqui praticamente no 3º mandato e já se passaram vários outros colegas, na sua totalidade homens, a não ser na exceção do 1º mandato, que nós tivemos a Cláudia Furlaneto também como vereadora aqui do Parlamento, agora com 4 mulheres, e eu acredito que nas futuras eleições municipais esse número irá aumentar. Eu acredito e muito e torço para isso, porque é um aprendizado, como eu falei anteriormente, esse olhar, como você mesmo citou, um olhar diferente como mulher, desde o pensar até mesmo no se expressar, no usar a tribuna para fazer a sua defesa de um projeto ou uma colocação do dia a dia. É agradável, é algo que te prende os olhos você poder escutar, né, e analisar as proposições das nossas colegas. E outra, não pense, né, nós aqui somos sabedores disso, né, André, meu colega, que não pense que é só mar de rosas. Elas sabem ir para o enfrentamento, elas sabem realmente o que querem, o porquê foram eleitas, né, e o que estão fazendo de fato como vereador de Passo Fundo. Sem contar que estão trazendo também uma série de investimentos, de emendas aqui para a nossa cidade. Então, fico muito feliz, né,
de ter essas 4 mulheres vereadoras junto comigo. Eu tenho aprendido e muito no dia a dia, desde de um comportamento na sessão plenária, nas comissões, a forma de agir, a forma de se expressar, enfim, para mim está sendo um aprendizado, algo muito agradável que eu tenho aprendido e muito com as 4. Muito bem. Para finalizar o programa de hoje, onde nós conversamos com o vereador Gleison Túlio Consalter, nós queremos agradecer aqui a disponibilidade, vereador, de vir nesse momento aqui conversar com a nossa equipe da TV Câmara, mas principalmente de estar de portas abertas para toda a comunidade de Passo Fundo. Imagina, André, mais uma vez eu que agradeço ao teu convite, de toda a tua equipe da TV Câmara, e destaco o importante trabalho que vocês vêm desempenhando, não só para a comunidade de Passo Fundo, mas também para nós, vereadores, sempre nos auxiliando e sempre mostrando o que de fato o vereador de Passo Fundo vem desempenhando aqui na nossa cidade, não apenas nas sessões, mas também nos bairros, com matérias externas quando a gente precisa. Então, te agradeço mais uma vez pelo convite e também agradeço a toda a equipe, de um modo geral, da TV Câmara, porque desde 2013 o vereador Gleison vem sempre muito bem atendido, com respeito, com carinho e com atenção, e é assim que a gente vem fazendo o nosso trabalho até hoje. Então, meu muito obrigado, e também a você que está nos assistindo nesse momento, continue assistindo o trabalho dos vereadores através da TV Câmara, através do YouTube, que vocês assim possam colaborar cada vez mais com o nosso mandato. Fica aqui o meu muito obrigado. Obrigado, vereador. E o nosso Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado a você que nos assistiu. Fique à vontade para curtir, compartilhar e recomendar os conteúdos produzidos aqui pela TV Câmara de Passo Fundo, porque aqui tem informação do Poder Legislativo para toda a comunidade. Se inscreva no nosso canal do YouTube, TV Câmara Passo Fundo, siga os nossos perfis no Facebook, @Câmara Passo Fundo e também no @TV Câmara PF. Siga também no Instagram pelo @Câmara PF e no TV Câmara PF, ou ainda baixe o nosso aplicativo na sua Play Store. É só buscar por TV Câmara Passo Fundo. Obrigado a todos e até o próximo Câmara Entrevista. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.